Cadê? Grande Uzeda. André Uzeda tá na área, tô com o Jaime. Carpegiani e Cristóvão Borges treinavam muito bem. Aliás, Mas os jogadores não gostavam do treino de Carpegiani, não. Por quê? Porque era muito parado. Era um treino assim que ele deixava rolar aqui, aí parava, aí corrigia, pegava o jogador pelo braço, corrigia aqui, soltava o treino, 30 segundos depois parava. Mas assim, o que ele fez no Bahia, a transformação até de mentalidade do Bahia, assim. A estreia dele foi contra o Palmeiras, lá fora de casa. Aí eu falei, prepara o balaio que a gente vai tomar uma enfiada aí. Empatamos 2-2. Porra, e o Bahia tava naquela crise, assim, e tal. Um empate fora de casa. Edgar Júnior matou a posse. Com o Palmeiras. Todo mundo achou, porra, grande ponto conquistado, né? Ele chegou no vestiário, meu irmão, e todo mundo esperando, o primeiro jogo dele, todo mundo achando que ele ia dizer, parabéns, pessoal, grande trabalho, ponto conquistado, vai valer lá na frente e tal. Ele pegou e deu uma mijada nos caras. Vocês estão satisfeitos com esse empate? Eu queria ganhar o jogo, vocês tiveram condições de ganhar esse jogo. Então, assim, essa ambição dele, naquela idade, que ele já tinha mais idade na época, ele era um cara, assim, extremamente vencedor, era ousado, mesmo com a idade que ele tinha. E me lembro muito bem, assim, que o Bahia escapou do rebaixamento com muitas rodadas de antecedência. Não, Jaime, o Bahia virou a chave. Ele chegou aqui para salvar do rebaixamento, a gente terminou o campeonato brigando pela pré-Libertadores. Pois era pro Bahia ter ido pra Libertadores. E eu acho que tem muito a ver com essa mentalidade dele, de não se contentar com pouco. Algo que eu acho que faltou no Bahia, Belintani principalmente. E era para o Bahia ter ido na vaga que a Chapecoense conseguiu. Um gol, não sei se foi no Vitória, finalzinho eu do lembro, jogo. foi isso mesmo. E a Chape foi e o Bahia não foi. E eu me lembro, assim, que quando o Bahia se livrou do rebaixamento, os jogadores meio que, não é que largaram, mas eles tiveram um alívio grande de ter já salvo a equipe. E aí o Bahia começou a cair de rendimento. E Carpegiani não conseguia entender como que os jogadores que estavam apresentando aquele rendimento, com a possibilidade de botar o time na Libertadores depois de tantos anos, estavam conseguindo dispersar. E eu me lembro que eu conversei com ele sobre isso, tentei explicar para ele, que falei assim, era uma pressão muito grande, houve um alívio, eu sei que mobilizar os caras novamente é difícil. E eu conversando com ele embaixo de uma árvorezinha que tinha lá no Fazendão, e ele não aceitava o fato de o time ter se contentado apenas com não cair, né? Então, assim, é um cara que eu admiro pela ousadia e pela leitura de jogo que ele tinha. Aqui o superchat aqui do Robson França. Robinho, a faixa da mediocridade foi ideia de quem? É aquela faixa que vazou no vestiário com as metas, que eram... Pois conte essa história. Não, assim, o Bahia... Faixa da mediocridade é ótimo. Belíssimo nome. Parabéns pra quem batizou. Foi sua, foi Jaime? Não, você é o pai da faixa da... Jaime Brandão, que é isso? Não, tô fora. A ideia era boa, que era o quê? Estabelecer as metas, dividindo o campeonato em blocos. Isso não foi feito só pelo Bahia, foi feito já por outros clubes. O mais famoso foi o de Cuca. Padão fazia isso em 2004, pois é. Na minha época. Só que, assim, tinha um sincericídio nessas faixas, né? Que você botava assim, se você fosse jogar com o Palmeiras, aí botava 0 pontos. A expectativa era perder. E isso você mostrava pros atletas, porra. Você botava no vestiário. Foda, né? Então, assim, Carpegiani não fazia isso. Não fazia. Então, assim, tinha o lado realista de mostrar a dificuldade, mas, porra, se o clube tá botando uma faixa que não espera pontuar contra o Flamengo, como é que você vai mobilizar os jogadores para vencer o Palmeiras? O Cuiabá nunca ia vencer o Flamengo. O cara já vai lá de barriga cheia, né? Não, fala assim, se a gente perder, tudo bem, os caras nem... Vou recuperar depois. Nem o clube acredita na gente, por que a gente vai... Então, assim, não foi ideia minha. Tem certeza? Tenho, absoluto. Não tenho nada a ver com isso. E vazou porque a faixa ficou no vestiário. Foi em Pituaçu. Em Pituaçu, não retiraram. Eu dei de pau nessa faixa. E aí, velho, foi foda. Eu chamei de faixa do bundamolismo. Jaime, já que a gente tá falando de mentalidade, Jaime, eu cunhei uma frase, uma expressão, inclusive foi até utilizada hoje por Mauro César Pereira,
para falar da situação do Flamengo, né? Que o Flamengo, os jogadores se estapearam, dessa vez foi Gerson com Varela, lateral direito uruguaio, ele falou assim, pô, bundamolismo da diretoria do Flamengo, que não suspende os caras, porque o Flamengo botou panos quentes, né? Porque tem um jogo decisivo agora contra o Grêmio Copa do Brasil, e os caras vão ser relacionados e vão jogar. Só que o meu conceito de bundamolismo tem um pouco a ver, mas é um tanto quanto diferente, que é assim, cara, falta de ambição, sabe? Eu conheço esse termo que caiu na boca do povo, principalmente diante de atuações do Bahia com pouco entusiasmo, com pouca determinação, sabe? Um comportamento indolente. Me incomodou muito a campanha do rebaixamento, a final de Copa do Nordeste perdida em Salvador, em 2 jogos contra o Ceará. O que tinha, Jaime, dentro do ambiente do Bahia de se acomodar com tão pouco, como o que já vem, né, desde essa época aí de Carpegiani que você está falando. Porque a minha crítica especificamente, Carpegiani, é a gestão Marcelo Santana. Minha crítica específica é a gestão do futebol do Bahia, a gestão de vestiário do Bahia no período de Belintani, onde você estava lá. Assim, tem dois fatores aí nessa questão. O Bahia, antes da SAF, os investimentos eram muito menores em relação a grandes potências aí do futebol brasileiro. E assim, só vontade, só querer, às vezes não é o suficiente para você superar Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio. E existe, né, nos clubes do Nordeste, em geral, uma premissa assim, ó, se não cair, já tá de bom tamanho. Só que assim, e eu vivendo a realidade de um clube nordestino, dos investimentos que tem, das dificuldades de logística, sei que na hora da onça beber água, isso faz diferença lá na frente. Isso não impede que a equipe tenha vontade, que a equipe tenha ambição, como a gente deu o exemplo aqui de Carpegiani, que conseguiu mobilizar os atletas, entrar na cabeça deles para mudarem a mentalidade. Então, eu estou apresentando o lado de realidade, né, de comparação do Bahia na Série A com as grandes potências, mas também tem esse lado da ambição, de querer mais, né, de querer poder mais. E você internalizar isso, esse conformismo de se não cair tá bom, não é algo interessante para um clube como o Bahia, por ser muito vencedor, mas também gera, por exemplo, você acabou de fazer uma crítica dado Cavalcante, pô, ele queria jogar muito para frente e tal, não sei o quê. Então, às vezes, dado queria algo a mais, com peças que não tinham condições de executar, mas mesmo assim ele não mudou. Então, você sempre fica nessa análise que o resultado é o que importa, né? Se você ganha, você é um vencedor ousado. Se você perde, você não soube fazer a leitura do elenco, você, enfim, é um perdedor. Então, não é algo que internalizou no Bahia, que fala assim, não, vamos sempre brigar para não cair. O Bahia já tentou, fez bons inícios de campeonato na Série A, mas na hora que para onça beber água, era assim, espero que mude. Eu acho que daqui para frente, nos próximos anos, isso vai mudar. Espero muito que o Bahia não caia esse ano, mas vai mudar a mentalidade, e não era algo assim direcionado. A diretoria queria fazer uma boa campanha, queria ir longe. Aí você fala, pô, mas o Fortaleza conseguiu. Pois é. Bem, o Fortaleza conseguiu. Parabéns para eles conseguiram criar um formato lá de gestão que, ano após ano, é inacreditável o Fortaleza não ter caído, acho que foi ano passado, né? Foi. Então, assim, por 15 rodadas na lanterna. Aquela reação do Fortaleza. O Fortaleza tem seus méritos, eles desenvolveram uma forma, uma mentalidade interna do clube, e talvez o Bahia precise mudar essa chave de pensar, não é pensar pequeno. Eu acho que agora já é passado. Eu acho que a SAF vai ser divisor de águas, e antes o Bahia com investimento, com a folha de 4 milhões, 3 milhões e meio, enfrentando clubes com folha de 80, 100 milhões.
Hoje, a partir de agora, ela sofre. Isso tá mais like, próximo. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!